começando justamente pelo Coritiba, que joga logo mais, né? Vem de uma eliminação traumática aí pro torcedor, frustrante no último final de semana pro Cascavel no Campeonato Paranaense, e agora, trocando o chip, virando a chave, o Coritiba pensa em se manter na disputa da Copa do Brasil. Boa tarde, Júlio. Muito boa tarde para você, Linhares, Jana, Dalk, toda a galera ligadaça em mais este bate-pronto aqui pela Jovem Pan News. E o Coxa que pensa, né, única e exclusivamente nesse duelo contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Até porque depois da eliminação no Campeonato Estadual, esse vai ser o último jogo do Coritiba antes aí de um período de praticamente um mês sem entrar em campo, né? Então, realmente jogo de fundamental importância para a vida do Alviverde, pensando em classificação para a próxima fase, claro, da competição nacional, pensando na grana, né? Eu destacava no início, né, 2.100.000 reais para quem avançar aí para a terceira fase, e o Coritiba tentando também afastar essa crise que está rondando aí, vamos dizer, o alto da glória, né? Principalmente depois da queda no Campeonato Paranaense. Que fica claro aí no Coritiba, no desempenho recente, é que o Coxa, né, precisa melhorar a pontaria, né? Várias chances criadas e desperdiçadas contra o Cascavel, já tinha sido assim em outras partidas no Paranaense, contra o São Joséense e também frente à equipe do Londrina, e o próprio técnico Antônio Oliveira reconhecendo que nesse sentido faltou competência para a definição aí das jogadas, sobretudo aí nessa partida do último sábado contra o Cascavel. Apesar, né, dos erros, a tendência é que o Antônio Oliveira mantenha aí a mesma base que atuou no final de semana. Eu falei, né, de uma possibilidade do Andrei entrar jogando, mas vamos dizer assim, a maior chance é do Antônio Oliveira realmente repetir a formação da equipe. E aí, inclusive, com a presença ali do Robson, formando um quarteto ofensivo ao lado do Caio César, do Aleph Manga e mais o Rodrigo Pinho. Então, provável time do Coxa, viu, Linhares? Para passar aqui pro torcedor Coxa Branca ligadaço na Jovem Pan News, com a presença do goleiro Gabriel, o Natanael na lateral direita, a zaga com o Kusevich e o Bruno Viana, e o Vitor Luiz atuando na lateral esquerda. O meio-campo com Bruno Gomes ao lado do Jesus Trindade, e mais à frente, né, então, aquele quarteto com Robson, Aleph Manga, Caio César e Rodrigo Pinho. Se a opção aí do Antônio Oliveira for por fazer uma mudança, por exemplo, a entrada do Andrei, até mesmo o Lisieiro, com alguma chance, aí pode ser tanto no lugar do Robson, ou mesmo tirando ali um dos jogadores do meio, Bruno Gomes ou Jesus Trindade. Escalação provável da equipe do Coritiba. Tá aberto aqui, é que o meu fone tava desligado. Tá certo. Tá aí o Dalk, Jana, o Antônio vai manter, pelo que falou o Júlio, a formação que começou o jogo lá contra o Cascavel, que deu resultado lá contra o Maitá, mas contra o Cascavel não deu o resultado esperado, com a manutenção do Robson no time, na vaga que vinha sendo normalmente ocupada pelo Marcelino Moreno. O que vocês acham disso? É o caminho certo? Que o Antônio Oliveira, depois da eliminação, ele disse: estamos no caminho certo, né? Depois de ser eliminado. Eu critiquei bastante a possibilidade da escalação do Robson na partida, principalmente quando começou o jogo. O Robson até criou oportunidades, mas ele ficou pouquíssimo com a bola. Ele participou pouco do jogo, mas uma coisa é certa, que ele ajudou a atrapalhar a marcação da equipe do Cascavel. Isso é inegável. Então, se o Antônio gostou, eu acho que assim, a criação de oportunidades que o Coritiba teve foi muito boa contra o Cascavel. E não teve a competência, ou em alguns momentos teve até azar, né, em não concluir em gol, não conseguir fazer o gol diante do Cascavel, porque teve várias oportunidades. Ontem eu tava até pensando aqui certinho nas defesas realmente que o André Luiz fez, né? Porque teve várias defesas de cabeçada que eu nem considero muito, porque era defesas que ele não precisava nem se mexer, que a bola simplesmente vinha em cima dele e só pegava. Às vezes ele é um pouco mais espalhafatoso e faz, mas o Coxa teve de chances assim criadas de fato, né, com chutes, com cabeçadas que foram perigosas. Teve o chute do Bruno Gomes, que o André Luiz toca na bola e a bola vai no travessão. Teve o chute do Bruno Gomes. Eu acho até que o André Luiz nem tocou naquela do Bruno Gomes, né? Tocou. Raspou, né? Tocou. Mas foi tocou. direta.
Ele teve o chute do Bruno Gomes no canto, no finalzinho do primeiro tempo. Teve o chute do Lisieiro no final do jogo, que foi a grande defesa do André Luiz na partida. Teve uma do Robson no primeiro tempo também, um chute forte. Mas ele só raspou também, então. Mas se ele não foi desvia... uma boa defesa. Se não desvia, não também. sei, né? E teve uma cabeçada que, se eu não me engano, foi do Fabrício Daniel, que a bola desviou no marcador. O Cadorini, foi do Cadorini. Lado. Isso, do Cadorini. É. E daí desviou no marcador e ia pro outro lado. E o André se recuperou e fez a defesa. Então essa foi uma das defesas que eu considero de fato. O restante das chances que o Coritiba criou foram chances claras que acabaram errando no cabeceio, principalmente. Teve uma falta do Vitor Luiz, mas aquilo ali era obrigação do goleiro, né? Levar aquele gol ali era frango do André Luiz. Então são várias situações que o Coritiba criou oportunidades, e eu creio que nesse sentido de caminho certo, eu entendo como isso que o Antônio falou. O Coritiba cria oportunidades, só que, como ele mesmo disse na coletiva, faltou competência. Na verdade, ele falou de incompetência no caso, né? O time foi incompetente para marcar gols. E eu concordo. Eu espero que o Robson participe um pouco mais do jogo, mas eu gostei da forma como o Coritiba jogou. Eu gostei da aproximação do Bruno Gomes pela ponta esquerda, gostei das ultrapassagens do Natanael pela ponta direita, né? E eu espero que dessa vez, se precisar fazer tantas alterações, que as alterações sejam melhores. Porque uma ou outra ali são bem questionáveis. O Andrei de zagueiro não me importo. Eu acho que o Coritiba precisava mesmo. Não tinha porquê, o Cascavel não atacava, né? Talvez poderia ter saído o Bruno Viana ao invés do Kusevich, mas independente. Agora, a entrada do Fabrício Daniel foi totalmente improdutiva, ele entrou muito mal. Podia ter apostado no Potker, por exemplo. Enfim, eu acho que... mantido o Caio César também, né? Ou mantido o Caio César. Ou tirado o Manga, que tava mal também. Mas o Manga não tira pelo poder de decisão dele. Agora, curioso, né, Dal, que a gente fala, por exemplo, o Manga não tá numa boa fase, né? E eu acho que isso vale coletivamente pro time todo, porque se a gente olhar o começo do estadual, o Coritiba começou bem, né? Por ser um time cheio de mudanças, com várias alterações, com um novo treinador, precisando se adaptar a um novo modelo de jogo, foi um Coritiba mais produtivo nas primeiras rodadas. Não sei se foram os adversários, mas se a gente pegar ali os 7 primeiros jogos, o Coritiba balançou a rede em todos os jogos. E depois da 8ª rodada que travou, né? Depois que encarou o São Joséense, que parece que veio uma maré ruim, assim. Não dá pra imaginar que esse mesmo Coritiba, né, Jana, é o Coritiba que foi lá em Maringá e venceu o Maringá. Não dá. Porque o time do Maringá, na minha opinião, eu não sei de vocês, mas é melhor que o do Cascavel. É melhor. Bem melhor. Eu concordo com isso, eu também acho que é bem melhor. Então o Coritiba foi lá e venceu o Maringá. Sofreu no jogo, mas fez 1-0 no primeiro tempo, no começo do jogo, de pênalti, e depois conseguiu conquistar a vitória. E hoje o Coritiba sofre nessa situação de simplesmente não fazer gols. Esse sofrimento de não fazer gols no Couto já é desde o começo, né? Porque aí parece que quanto mais demora pra fazer, mais o ambiente nervoso fica mais tenso, os jogadores ficam mais afobados. Talvez se tivesse saído um gol no Couto Pereira, o Coritiba criou várias oportunidades pra isso, teve também o mérito do goleiro, do André Luiz. Se tivesse desencantado, talvez ia tirar um pouco desse peso também das costas, né? O Coxa precisa disso, esse jogo de hoje também, né? Todo jogo o Coxa precisa fazer gol cedo, natural, mas precisa de uma vez pra criar, quebrar essa questão do que tá acontecendo, né? O Coxa não faz gol no primeiro tempo no Couto Pereira. Usar a atmosfera do Couto a favor. Hoje precisa fazer gol à noite, né? Não cedo, né? Porque o jogo é à noite. Que coisa, né? Que fase. Às vezes eu queria ser um passarinho pra tentar entender como é que tá sendo a conversa, o trabalho interno do Antônio Oliveira nesse momento. Apenas 2 dias aí pra trabalhar. O Coritiba não tem muito tempo pra ficar sofrendo, né? Conversa. Eu vi até alguns torcedores hoje falando que o Coritiba sumiu das redes sociais. Acho que hoje voltou a fazer postagem ali depois ainda do empate com o Cascavel. Até agora nada. Isso é Acho que no vergonhoso, Instagram tá? o pessoal falou que eles ressuscitaram lá, voltaram a fazer uma postagem. Deixa eu falar até sobre isso, porque eu trabalhei no Coritiba, eu sei como funcionam as coisas, tá? Isso aqui é vergonhoso, porque você ficar um tempão sem postar só porque você foi eliminado no Campeonato Paranaense, parece um luto, que todo né? o seu trabalho está errado. E esse é um grande problema. Isso é um problema da diretoria. Porque quem manda nisso é a diretoria. A diretoria chega lá e fala: não postem nada. Não posta foto de treino, não posta foto.
E esse é um grande problema. Já teve aquela decisão, né? Não divulguem a relação dos convocados para a partida, né? Coisa que era do clube isso, não era de treinador nenhum. Quando o Gustavo chegou, ele foi informado que seria assim. Quando o Guto chegou, ele foi informado que seria assim. E quando o Antônio chegou, manteve-se o padrão. Será que ele foi informado que seria assim ou ele falou não vai ser assim e pronto? Foram 2 dias sem nenhuma postagem, né? Só hoje realmente que apareceu. É porque o torcedor mais desavisado poderia até nem saber que ia ter jogo hoje à noite. Então, eles postaram agora há pouco aquele banner, né? Mostrando que tem um confronto que geralmente importante hoje. É postado meia-noite do dia do jogo. Então deveria ter sido postado, no caso, né? Ontem, né? Ontem na virada da hoje, né? Na virada, tecnicamente hoje. Na virada de segunda para terça, né? Na virada de segunda para terça. As redes sociais, elas são um meio de conexão, né? Entre pessoas e entre empresas. No caso, Coritiba e a sua torcida, o seu torcedor, o seu sócio, que paga lá todo mês pra tá apoiando, pra tá acompanhando o Coritiba de perto. Não teve uma chamada pra então, às vezes até aquele trabalho de bastidor, de você mostrar, vamos juntos, né? Estamos juntos nesse momento, precisamos de vocês. Esse tipo de coisa é importante, né? Porque o torcedor vai estar lá. O torcedor, ele vive da emoção e da paixão pelo seu clube, independentemente do momento. Ele vai sofrer, ele vai criticar, ele vai xingar, mas enfim, ele vai estar lá presente, né? Num jogo decisivo, o jogo mais importante do Coritiba na temporada, nesse momento, já que está eliminado do estadual. Então, é um divisor de águas, né? É um momento em que o torcedor está esperando isso, está esperando uma classificação para ver se vira a página dessa situação difícil que o time está vivendo, né? Dessa dificuldade de conseguir engrenar na temporada, de voltar a engrenar, né? Porque o time vinha mostrando uma evolução. A gente até conversava aqui no Bate Pronto falando, poxa, esse Coritiba esse ano vai ser diferente, né? Não vai ser aquele sofrimento no Brasileirão. E de repente o Coritiba parece que evoluiu, talvez por uma série de questões, não só em relação à qualidade técnica coletiva e dos jogadores. Claro que alguns ajustes ali precisam ser feitos, o time tem que contratar, precisa estar trabalhando nesse sentido, inclusive, né? De olho no mercado e pensando em vários setores que precisam se reforçar, mas esse espírito esportivo de buscar fazer o seu melhor e de estar comprometido com o trabalho, isso tem que ser divulgado, né? Tem que mostrar para justamente o torcedor pensar, poxa, será que realmente estão todos envolvidos? Será que o time tá fechado realmente com o Antônio?